Amém. Glória a Jesus. Ele voltará. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós estamos esperando a sua vinda, a sua volta. Louvado seja o nome do Senhor. Sentados, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Gostaria que a irmã Gisele, nossa pastora, chegasse aqui e cantasse o hino da harpa cristã. Glória a Deus aqui para os nossos músicos. Glória a Jesus. Hoje é culto de Santa Ceia. Quem sabe o culto é mais específico da Santa Ceia, mas nós vamos louvar a Deus, adorarmos a Jesus também, cantando o louvor do nosso hino da harpa cristã. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Vamos continuar louvando o nome do Senhor Jesus. Número 121. Aleluia. Maravilhoso é Jesus. Maravilhoso é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 121. Vamos cantar com toda a alegria e gratidão ao nosso Deus. Glória a Deus, bendito seja o nome. Maravilhoso é Jesus, da minha vida. Amém, meus irmãos? Maravilhoso é Cristo, porque Ele salvou-me a mim. Salvou você também, né? Aleluia. Quem éramos e quem somos, onde nós estávamos e de onde Ele nos tirou. Sabe que isso é uma retrospectiva que poucos fazem, né? Mas deveríamos fazer isso cotidianamente.
onde nós estaríamos se Jesus não tivesse nos salvado. Diácono Enéas fazendo uma leitura bíblica, em seguida orando com a igreja. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, glória a Jesus, e juntos acompanhássemos a leitura bíblica e também a oração. Glória a Deus. Depois vamos ouvir mais um louvor, o nosso grupo de louvor em seguida já prepara, vai cantar mais um louvor, nós vamos continuar adorando a Deus. Chove lá fora, mas aqui dentro a chuva do Espírito de Deus. Deixa Deus te usar nessa noite. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. É um prazer estar no templo do Senhor, adorando a Deus e agradecendo, sendo agradecido pelo seu santo nome. Eu gosto de ler sempre essa passagem que está em Salmo capítulo 1. É um salmo muito conhecido, mas gosto muito desse versículo, onde que nós possamos estar dia e noite em espírito de oração e estar sempre adorando a Deus. É um salmo conhecido, vamos ver então, meus irmãos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É isso que eu falo, a gente tem que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Eu ouvi muito meu saudoso pai, meus saudosos pastores, irmãos que estão na glória agora, que ele falava: irmão, saia daqui meditando na palavra de Deus, remoendo a palavra de Deus. Tu vai passar uma semana boa, tu vai estar sempre se alimentando da palavra. No momento essa palavra não pode fazer efeito, mas durante a semana você vai estar remoendo essa palavra, e essa palavra vai assentar no teu coração e vai te exortar. Amém, meus irmãos? Amém. Louvamos nosso Senhor orando. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, agradecido, Senhor, por essa oportunidade, ó Pai, de estar a teus pés, Senhor, te adorando, te engrandecendo, Senhor. Continua, Senhor, abençoando o culto, Pai, nos louvores, Senhor, na pregação que será entoada. Jesus, vem nos abençoar, Pai. É que nós te pedimos nessa noite, Pai, de misericórdia. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Cante, adora a Deus. Aproveita para adorar Jesus. Para agradecer ao Senhor. Olha o que Ele fez por você. Olha o que Ele fez por mim, sem eu merecer, sem você merecer. Aleluia!
Você é livre em Cristo Jesus. Sentados, dando glória a Deus e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós estamos neste culto de domingo, culto de Santa Ceia do Senhor, e também é o nosso último culto, né, no ano de 2020. Esse ano que para muitos talvez tenha deixado marcas indeléveis, né, marcas que talvez não sejam apagadas nunca mais, né? Alguns que perderam entes queridos, alguns que tiveram grandes dificuldades em todas as áreas durante o ano de 2020. No entanto, quem sabe para uma boa parte também o ano de 2020 não foi de todo ruim, né, Anderson, natural. Não foi de todo ruim. Eu particularmente, irmão, embora tivesse passado e atravessado também o mesmo período de pandemia que todos passaram, tive as mesmas dificuldades que todos tiveram. No entanto, me sinto abençoado. Deus abençoou a minha vida, a minha casa, a minha família, me proveu de tudo que precisava, me abriu as portas quando necessário, me orientou, dirigiu a nossa casa, dirigiu a nossa caminhada de fé, e continuamos servindo a Jesus com saúde, né, o que já é uma grande vitória, né, ao chegar ao final de 2020. Talvez nem todos tiveram esse privilégio, alguns passaram, né, esse deserto de dificuldade, mas que se levantaram mais à frente e hoje estão aí testemunhando, dando glória a Deus e aleluia. Eu gostaria de apenas rapidamente compartilhar o texto bíblico com os irmãos. Compartilhar apenas um texto bíblico com os irmãos. Depois eu quero ouvir a irmã Denise, vai cantar. Não vai cantar, mas ainda está sem fôlego para cantar. Ai, meu Deus. A Cleusa está lá. A Cleusa depois vai cantar, tá bom, Cleusa? Glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Muito bem. Depois nós vamos ouvir a irmã Cleusa vai estar cantando, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Que feliz em ver o presbítero Mário César, a irmã Denise, a família ali, toda aí congregando, né? Coisa boa. Passaram um período difícil também, mas já estão de volta aí, né? Como eu falei, dando volta por si. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 35, irmão, do livro do Gênesis. Apenas uma reflexão bíblica, porque o pregador dessa noite é outro. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco de uma maneira muito especial. Capítulo de número 35 do livro do Gênesis. O versículo de número 16. E alguns versículos a seguir. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Capítulo 35 do livro do Gênesis, versículo de número 16, diz assim: partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel, e teve dificuldade em seu pai. E aconteceu que, tendo ela dificuldade em seu pai, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque havia morrido, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Esse texto que lemos, irmãos, conta-nos parte da história de um personagem bíblico que eu, por muitas vezes, ouvi pregar. E na grande maioria das vezes que ouvi pregar sobre ele, sempre ouvi pregar de uma forma bastante pejorativa. Estou falando de Jacó. Quem fala de Jacó, quem prega de Jacó, sempre usa Jacó como um símbolo de mentiroso, um símbolo, né, de enganador, um símbolo que na verdade é o significado do seu nome por origem. Mas eu vejo em Jacó, irmãos, um dos personagens mais abençoados por Deus na Bíblia Sagrada. Se você observar todo o Antigo Testamento, quando alguém se refere à história de Israel, quando alguém se refere até ao próprio Deus, quando se refere à história de Israel, ele começa dizendo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nome de Jacó é sempre mencionado por Deus em uma particularidade. São poucos os personagens bíblicos que Deus faz questão de falar, que Deus faz questão de relacionar com o seu próprio nome. Nós vamos ver isso como Deus
de Abraão, nós vamos ver como o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e quem sabe em alguns momentos o Deus de Davi. Mas o personagem ligado à proximidade com Deus é Jacó. Então eu vejo sempre um lado meio depreciativo quando se fala de Jacó. Esse texto que nós lemos conta a parte da história dele, irmão. Jacó tem muito mais a ver com a nossa existência do que nós imaginamos. Se nós pegarmos a figura de Jacó e a sua trajetória de vida, vamos ver que não é muito diferente da nossa trajetória. Quem de nós um dia não foi enganador? Quem de nós um dia não foi mentiroso? Quem de nós um dia não precisou ter uma luta particular com Deus, ou ter que ser renovado por Deus, ou ter que ser mudado por Deus, e quem sabe espiritualmente ter seu nome, seu caráter mudado para ser o que é hoje? Então Jacó é um dos personagens mais extraordinários da Bíblia Sagrada. É esse texto bíblico conta a parte da história de Jacó quando ele está saindo já da casa do seu sogro, né? Da casa do seu sogro. E então diz o texto sagrado que Raquel estava grávida. Raquel é aquela moça que teve as suas núpcias enganada, ela foi traída, né? Ela foi enganada pela sua própria irmã, amando do seu pai. Quando ela ia se casar com Jacó, olha que amor, né? Jacó trabalhou 20 anos pela vida de Raquel, trabalhou 7 para poder conquistar Raquel, porque a amava. Isso é amor, irmão. Sabe que o amor, muitas vezes, ele precisa ser demonstrado na inutilidade, né? O amor precisa ser demonstrado na inutilidade, não na parte útil da vida. Mas Raquel, então, estava grávida e agora ia dar à luz a seu filho. E aí, olhando esse texto, eu vejo um dos momentos mais difíceis da história de Jacó e da história dessa mulher. Raquel saiu da casa de Labã não muito convertida. Se você olhar a história de Raquel, você vai ver que Raquel saiu da casa do seu pai Labã, trazendo dele ainda os seus terafins, os seus pequenos deuses, e os escondeu dentro da tenda. Você deve lembrar deste fato, quando Labã volta enfurecido para pegar Jacó, porque Jacó havia fugido lá das suas propriedades, e de repente entra na tenda de Raquel. Raquel esconde os seus deuses, que eram do seu pai, debaixo das suas cobertas na tenda, e diz que está naqueles dias de mulher para que ele não se aproxime, mas na verdade ela ainda estava ligada à questão da idolatria, estava ligada à questão dos deuses estranhos do seu pai. E tempo depois, então, a mulher fica grávida e vai dar à luz a um filho. Naquele momento, então, a Bíblia Sagrada diz que ela teve dificuldade no seu parto. E aí eu peguei esse texto e fiquei trazendo ele para o ano de 2020, para os nossos dias. No ano de 2020 não teve dificuldade. Talvez você vai chegar no ano de 2020 pensando como Raquel. Talvez você vai chegar no ano de 2020 com a sua mentalidade voltada para o desespero, para o descaso, para que nada deu certo, que nada valeu a pena, que foi um ano que deveria ser esquecido. E quando esse filho vai nascer, a Bíblia Sagrada diz que ela vai perdendo o fôlego, ela vai morrer quando nasce Benjamim. Mas na vida de Raquel havia uma parteira, uma profetisa de Deus. Quem sabe na nossa vida o que nós precisamos é de homens e mulheres que sejam profetas, de homens e mulheres que digam para você: não vai ser assim, não vai ser melhor. Eu estava ouvindo uma vinheta do vídeo, uma vinheta do culto dessa noite, e o pregador dizia: talvez o seu ano ainda não terminou, você pode ter um Natal ainda melhor, você pode ter um ano de 2020 melhor, o ano de 2021 vai ser melhor ainda. Eu não posso profetizar ainda para o fim desse ano, para o início do ano que vem, um ano ruim, uma coisa de desgraça. Não, Deus vai te abençoar. Amém. Aleluia, glória a Deus, Deus vai te abençoar. A ponto daquela mulher, no seu desespero, talvez sem aquela visão, sem aquela visão futura, sem crer em Deus, sem ter esperança, o filho lhe nasce. E quando ela vai morrendo, ela diz a partir: o nome desse menino será Benoni. Benoni é Ben é ser filho, né? No original, Benoni, filho da minha aflição, filho do meu sofrimento, filho das minhas dores, filho dos meus pesares, filho de tudo aquilo que foi ruim no ano de 2020, filho. E aí transportaria para o futuro daquela família aquilo que ela tinha em desgosto. Ele será filho da minha aflição, filho da minha dor, filho do meu sofrimento. Mas a Bíblia Sagrada diz que o seu pai, esse mesmo Jacó, que todo mundo diz que é suplantador, que é enganador, que é mentiroso, esse que se deprecia tanto, ele disse: não, o nome dele será Benjamim, filho da minha destra, filho da minha mão direita. Irmão, 2021 tem que ser Benjamim e não Benoni. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Alguém precisa profetizar na sua casa, na sua vida, na sua família, que 2021 vai ser filho da tua mão direita, da tua destra, vai ser um ano de bênção, um ano de vitória, um ano de coisas boas. Isso vai passar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Jesus. Eu vou parar, que senão eu vou me empolgar. Glória a Deus. Vem cá, vai cantar. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amada igreja, papai do Senhor, amém. Amém. Glória. Hoje agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui, né? Porque Deus sabe quanto eu quero estar aqui. É difícil, mas eu falei para a pastora que eu estaria terça, que eu estaria na outra quinta-feira, mas não deu. E hoje não ia dar de novo. Eu falei para Deus, nem que seja assim, eu vou pedir um Uber para mim para tua casa. Mas hoje eu não vou deixar de ir, porque eu sabia que começava o culto às 18h30 e cheguei agora. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Nós passamos por provas, mas Deus está no nosso lado. Porque se não for Deus, a gente não suporta, né? É alegria, tristeza, mas Deus fortalece nós todos os dias para estarmos aqui. Eu não estou todas as quinta-feiras aqui, mas de terça a sexta fazemos culto doméstico na minha casa pelo WhatsApp. E Deus tem se revelado. A gente canta, a gente louva, a gente prega, a gente fala do amor de Deus. E é assim, a gente está longe da igreja, mas o coração está aqui, mas a gente está em comunhão em casa. Que a gente faz propósito, eu faço propósito para Deus, não tem coisa mais gostosa de fazer, irmãos, propósito para Deus. É a coisa mais linda, te fortalece, faz tu chegar mais perto dele cada dia. E isso eu agradeço a Deus. Eu queria deixar uma palavra antes de eu levar, que está em 2 Coríntios 2:9. 2 Coríntios 2:9. Amém, irmãos? E para isso vos escrevi também, para, por essa prova, saber se sois obedientes em tudo, né? Todos nós estamos passando por uma pandemia, né? Mas se não for Deus, né? A gente não está em pé, né? A gente não suporta, a gente não consegue vencer, né? Então, estamos aqui com saúde, claro, como eu pedi, como o Ercílio comentou sobre, né, sobre cada um passou por necessidade, alguns teve a Covid, né, mas eu também tive na minha família, perdi um ente querido da família, faz 20 dias, mas tem um propósito, que nada vai sem nenhum propósito, né? Eu vou louvar em nome de Jesus, porque Deus tem nos segurado até aqui. Aleluia, Jesus. Eu te louvo, Pai. Glória. Aleluia, Jesus. Recebe esse louvor, Pai, primeiramente a Ti. Recebe, Senhor. Fala conosco, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. O Zoom está longe, tá bom? Quantas vezes eu tranquei a porta do meu quarto? Quantas vezes eu tentei fugir e me esconder? Quantos sonhos enterrados pelo medo de ser importante
iria embora, eu fugiria a Deus, o meu chamado, mas é bem nessa hora que entras no quarto e começa falando que eu sou seu filho, renova minhas forças pra eu continuar seguindo, eu ouço a sua voz dizendo bem assim, que não foi por acaso que eu te escolhi, pra mim você não precisa nem ser o mais forte, só precisa acreditar que comigo você pode. Então levanta daí, não pode ficar prostrado, pois quem tem promessa não morre no quarto. Comece a viver o impossível, comece a contar seu testemunho, assuma o seu lugar de filho, não viva se escondendo, você é herdeiro, prepare muitos dias são de graça, pois a promessa está tão perto, não pode desistir, e é grande o que eu preparei para ti. Comece a viver o impossível, comece a contar seu testemunho, assuma o seu lugar de filho, não viva se escondendo, você é herdeiro, prepare o mundo de ação de graça, pois a promessa está tão perto, não pode desistir. Vida é grande o que eu preparei, é grande o que eu preparei pra ti, é grande o que eu preparei pra ti, não pode desistir, nem ficar assim, é grande o que eu preparei pra ti, é grande o que eu preparei pra ti, é grande o que eu preparei pra ti, não pode desistir, nem ficar assim. Não pare não desista não, filho, é grande o que eu preparei pra ti. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, obrigado. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus tem coisas muito maiores preparadas para cada um de nós. Creia nisso. Presbítero Mário César, tem liberdade também, fazendo uma saudação. Glória a Deus. Venha até aqui. Glória a Jesus. Logo após nós vamos passar para o nosso pastor, que quer fazer umas apresentações. Aí nós temos ainda mais um evento para ser realizado aqui. Glória a Deus. Isso que é a apresentação da nossa pequena Bíblia. Glória a Deus. Mário César, cheguei. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Saudação, quero ser bem prudente. Lucas capítulo 19, versículo, pouco tempo atrás, eu até falei um pouco sobre essa palavra, mas eu estava ali, isso veio no meu coração queimando. Ele já estava em casa, já preparando alguma coisa, porque a gente sempre vem preparado, né, meus amados? Para adorar, para exaltar, para bater palma, para glorificar. Se sair de casa sem querer fazer isso, perdeu o seu tempo, a sua viagem. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Diz assim, meus amados, Lucas 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Somente só até aqui, para ganhar um tempinho ali. Glórias a Deus. Eu fiquei analisando, meus amados, o que leva o homem a procurar a Jesus. E eu fiquei analisando esse tempo que Jesus se aproximou da terra, fazendo grandes maravilhas, grandes milagres, grandes operações. E diz a Escritura Sagrada que se fosse
contar tudo que fez, escrever tudo, que até hoje não se conseguia tantas linhas, tantas páginas para escrever dos seus feitos, das suas grandezas. E eu fiquei pensando nesse meio tempo, nesses 3 anos que ele teve na terra, creio eu que Zaqueu enriqueceu 10 vezes mais. Por quê, irmãos? Porque todas as pessoas que não podiam trabalhar, que tinham deficiência, onde passava Jesus era curado, era restaurado, trazia alegria, trazia algo para a sua família, para a sua casa. E nesse meio tempo os impostos aumentavam, essas pessoas iam pagar o imposto. E Zaqueu no seu coração, engraçado, eu passei alguns dias atrás aqui e deu uma miséria de dinheiro, uma miséria de imposto. E agora eu passo aqui, aumentou a quantia, eu olho para o aqui a minha poupança, parece que cada dia está mais robusta. Quem é que consegue fazer isso? Que me enriquece sem conhecer? Eu preciso conhecer quem é esse. Que a gente passa nas casas, todo mundo depois de Cristo fica alegre, feliz. Eu vou saber quem é. Mas aqui eu tinha alguns problemas muito graves, principalmente a sua pequena estatura. Quando a pessoa é muito baixa no meio dos grandes, ela só serve como se fosse os grandes muros e ela só serve para ser pisoteada. Se não for ágil. O primeiro obstáculo da vida dele era a sua pequena estatura. Ele percebeu, ele arquitetou, ele planejou, dizendo assim, uma coisa, daqui de baixo eu não vou conseguir ver quem eu preciso ver. Mas lá de cima eu consigo ver ele também. Aleluia! Se tem alguém que está interessado em botar no seu caminho, é o próprio Jesus. Ainda que tu vá para qualquer lugar, pois é Ele que prepara o caminho para ti. A estratégia dele, o lugar é dele, o encontro é com Ele. Uma garra é próximo no fato. Quando aquele homem pensa em subir, acabar com o seu problema, com o seu obstáculo, e vir aqui tá bom, aqui eu estou acima de todos. Aleluia! Eu fiquei pensando, irmãos, que cena linda quando Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje todos os teus obstáculos caiu por terra. Eu tenho uma coisa para te falar, irmão. E eu sou obrigado a te falar porque vai servir para mim mais ainda. Quando a gente não tem Jesus, a gente só quer tirar, só tirar, só tirar. Quando a gente encontra com Jesus, a gente só quer doar, doar, doar. Glória a Deus, aleluia, gente. Você vê alguém tirando, essa pessoa em Zaqueu sem subida figueira. Quando você vê alguém doando, é porque já subiu, já teve um encontro. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Coisa boa, né? Coisa boa. Para ter um encontro com Jesus, você precisa de atitude. Sair de onde você está. Deixa comigo. Pode ficar de pé, pastor. Que agora é sua a oportunidade. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos são bem-vindos nesse lugar. Para nós juntos participarmos da nossa última Santa Ceia desse ano que passou. Não foi fácil para nenhum de nós, não foi fácil para nenhum ser humano. Mas Deus, irmãos, Ele teve misericórdia da nossa vida, achou por bem de deixar a gente viver mais um pouco. Algumas famílias também foram atingidas aí pelo vírus, assim como nós, como eu e minha família. Deus achou por bem deixar a gente viver mais um pouco. Algumas famílias, infelizmente, como já disse a nossa irmã aqui, teve alguém da família que partiu. E a gente sente, claro. Porém, irmãos, nós sabemos que coisas piores poderiam acontecer. Uma pessoa disse uma vez para mim, eu tentei lembrar quem me falou, e disse que Deus permitiu essa pandemia para que não acontecesse coisa pior. E alguém pode dizer assim: pastor, o que é pior que uma pandemia? Muito bem, irmãos, aqueles que têm uma boa memória e conhecem história, sabem muito bem que existem coisas piores do que uma pandemia. Uma terceira guerra mundial, por exemplo, não seria
que seria uma terceira guerra mundial. Às vezes um vírus a gente pode combater usando alguns recursos, mas a gente não pode impedir uma bomba química e não pode impedir um avião passando sobre a nossa cabeça jogando um míssil. Então, irmãos, pode ser que isso aconteceria. Mas a Bíblia diz que Deus ainda continua sentado no trono. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve, né? É o Deus que nós servimos. E isso nós precisamos considerar o que a Bíblia ela relata para nós. Eu separei um salmo aqui para mim ler. Os irmãos podem ficar sentadinhos mesmo, mas se fosse para mim resumir esse ano de 2020, né? Eu resumia no Salmo 126, quando o salmista está dizendo assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações, os povos falavam: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Pois bem, irmãos, uma coisa a gente precisa reconhecer, que Deus ele continua abençoando ainda que apesar de tudo, Deus continua com a mão estendida sobre a igreja, Deus continua com a mão estendida sobre o seu planeta, a sua criação. E isso, irmãos, nós somos criadores de expectativas. Ainda que as projeções falam diferente, as nossas expectativas sempre são as das melhores, porque a Bíblia fala para nós que pela fé as coisas melhores hão de acontecer. Então, independente do que as pessoas vão falar do ano de 2021, eu preciso de acreditar nas promessas que Deus tem para mim e para a tua família também. Essas promessas estão destinadas para nós que cremos no Senhor, para nós que servimos a Deus, né? Então vamos fazer jus a esse texto bíblico e dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós, e certamente, irmãos, Deus há de continuar fazendo as suas maravilhas sobre aqueles que o confiam e que servem com alegria. Amém? Glória a Deus. Feliz de ver também a família do nosso irmão Mário César dando uma palavra aqui. A gente sabe que os irmãos estavam ali, né, recuperando, isoladinhos, mas graças a Deus está com a gente. E muitas outras famílias também que às vezes os irmãos abordam a gente, falam: pastor, família tal não está vindo mais na igreja. Eu falei: não, irmãos, a gente tem entrado em contato e as pessoas estão em casa se recuperando da saúde, e a gente fica feliz, lembrando que todos, irmãos, fazem falta. Fiquei 15 dias de cama, fiquei ruim, não sabe? Faz falta a igreja para mim, e eu sinto falta da igreja também, e graças a Deus passou, estamos aí para glorificar o nome de Jesus. Então todas as famílias que faltam, irmão, nós sentimos falta e ficamos com saudade dos irmãos, né? Aleluia. Então louvado seja Deus pela vida dos nossos irmãos que voltaram para servir ao Senhor, tá bom? Aleluia. Meus irmãos, nós vamos, neste momento, eu queria pedir o irmão Clécio, não sei se ele vai dar para soltar um vídeo ali que eu botei, ele está no YouTube, ele, não sei se às vezes pode dar uma ajudinha para o Clécio ali, a gente sabe que o Clécio está ajudando ali só na câmera ali, mas eu queria soltar um vídeo ali, irmãos. Eu recebi um irmão, está no YouTube aí já, está bem no YouTube na janelinha, queria soltar esse videozinho. Eu recebi, irmão, do irmão, todo dia ele manda, e recebi essa mensagem. Essa mensagem eu fiz uma montagem e eu coloquei ali no YouTube, irmãos, e tem uma verdade inserida nessa mensagem que nós vamos ver agora. Presta atenção, eu queria que os irmãos pudessem rodar essa câmera também, né? E vamos soltar o áudio desde o comecinho, é curtinho, irmãos, mas presta atenção, vamos ver
o que nós temos de valor, precisamos valorizar, né? É importante. Pode soltar. Vai rodar mais. Não vai rodar mais. Bom, irmãos, depois esse vídeo está no YouTube lá da igreja, tá? Desse Saco dos Limões. Aí os irmãos podem entrar lá. Eu achei essa mensagem muito interessante. A parte melhor vai ficar no final. Mas depois os irmãos podem entrar lá e os irmãos vão ver que nós vamos aprender com tudo isso que passou. E tem coisas que valem muito mais do que dinheiro, irmãos. Tem coisas que valem muito mais daquilo que corremos atrás e abandonamos às vezes aquilo que Deus já deixou para a gente. Então depois, irmãos, tendo um tempinho, vai lá na página da igreja, não é a minha página, é a página da igreja que você congrega, e você vai assistir esse vídeo aí. É um vídeo de 3 minutos e meio, e ele é uma mensagem ali muito interessante sobre o que nós devemos de valorizar os nossos irmãos, valorizar a nossa família, valorizar o nosso próximo. Tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos fazer a apresentação de uma criança agora. Pode ser agora? Pode ser? Aleluia. Então nós vamos fazer a apresentação de uma criança. Queria convidar então aqui o Oséias, a Carol e também a Beatriz para a gente fazer então a apresentação desta linda princesinha que eu achei que ia nascer bem na data do meu aniversário, mas não nasceu. Então nós vamos pedir os irmãos se colocar em pé. Vamos ler um texto aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se os avós quiserem também se aproximar, vir aqui, pode chegar também, pode ficar desse lado aqui, pode ser? Melhor, né? Aleluia. Meus irmãos, nós não temos o hábito de batizar crianças na nossa igreja, e até a gente encontra um texto na Bíblia onde também mostra que Jesus não foi batizado. Alguns teólogos até falam assim, eles leem esse texto, não, eu não estou nem aí para batizado, né? Os teólogos ficam fuçando, tem teólogo que ele é só teólogo, ele esquece de ser crente. Mas a gente vai ler então Lucas capítulo 2, verso 22, que diz assim, o texto que nós temos por base. Existem vários textos, né? A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Quando fala isso, está falando do batismo, na imersão nas águas, né? Então, também a Bíblia diz,
Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. É evidente, é óbvio, irmão, que se eu perguntar para Beatriz se ela crê que Jesus morreu pelos seus pecados, ela não tem ainda consciência de dizer que acredita que Jesus morreu pelos pecados. Então nós vamos fazer conforme fizeram com Jesus. Nós vamos apresentar nas mãos do Senhor, nós vamos apresentar nas mãos de Deus. E aí, é claro, os pais, né, a família aí sempre temente a Deus, vão orientar a Beatriz quando ela tiver a idade de ter uma consciência de quem é Jesus, o que Jesus veio fazer, por que Jesus morreu, e enfim, todas essas importâncias da nossa fé. Então nós vamos apresentar. Lucas 2:22 está escrito assim: cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Então Jesus, ele foi apresentado ao Senhor. E nós vamos apresentar também a Bia, né? Vai ser chamado de Bia, né? Beatriz, mas sempre já coloca o nome para... Aí já fala pelo prefixo, que é mais fácil para todo mundo entender. Vamos apresentar a Beatriz ao Senhor Jesus nessa noite. Vamos orar juntos, irmãos, e colocar na mão de Deus, para que até que a Beatriz, ela venha crescer nos caminhos do Senhor, e um dia ela levantar as mãos e dizer: eu quero aceitar Jesus e quero descer as águas para servir a esse Cristo maravilhoso. Vamos então fazer uma oração aqui. Eu vou pegar a Beatriz, né? Se o pai, meu Deus, eu perdi a prática de pegar a criança assim, mas a gente sempre dá um jeito. Senhor, a Beatriz, nós estamos nessa noite apresentando ela em tuas mãos. Jesus, é claro que as orações, elas têm subido ao seu trono, pedindo que o Senhor venha guardar ela. Mas estamos aqui, Senhor, neste culto, oficializando, Pai querido, Deus eterno, que daqui para frente, Senhor, a Beatriz venha estar crescendo na orientação, Senhor, da Tua palavra, quando ela, Senhor, ter consciência do porquê que Jesus nasceu, pregou, morreu e ressuscitou. Ó Deus amado, que os passos da Beatriz sejam guardados pelo Senhor, abençoando os pais, o Oséias, a Carol, abençoando os avós, Senhor. Ó Deus querido, esta família que com certeza Jesus vai orientá-la, abençoa de maneira linda, maravilhosa e especial. É a oração da igreja, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Vale até uma salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Quiser tirar uma foto, fica à vontade. Está aqui, né? Tira uma. Deixa eu entregar aqui uma fotinha do certificado. Então tá. Muito bem, irmãos. Por bondade, os irmãos, se quiser se assentar, fica à vontade. Deus abençoe. Glória a Deus. A maravilha. Irmãos, eu tive ontem, na casa de um irmão. Esse irmão, irmãos, está com a casa caindo. A casa dele está caindo. E eu disse a ele que nós, num culto, nós iríamos passar para os irmãos a situação da casa dele, para nós tirarmos uma oferta. E essa oferta nós vamos entregar para esse irmão. Ele até nem veio hoje, porque ele mora um pouco longe. Hoje ele está fazendo 71 anos de idade. E é claro, irmãos, eu dei a ideia para ele de fazer uma casinha de madeira tratada, que hoje a madeira tratada dura 20, 25 anos, né? E ele tem 71 anos de idade. Ele quer fazer de laje a casa. A minha ideia para ele era de fazer uma casinha de madeira. E eu mesmo sou apaixonado por casinha de madeira. Minha esposa está aqui, uma casinha de madeira muito bem feitinha, pintadinha, fica coisa linda. Eu sou apaixonado. Não tenho dificuldade nenhuma em morar numa casinha de madeira. Eu até coloquei um vídeo ali, não sei se eu até pedi de novo. Hã? Não, eu não preciso de internet, está na página ali, está na área de trabalho.
Está na área de trabalho ali. Está escrito aí Ovander aí no lado direito. Bem em cima do lado direito aí. Irmãos, olha só a casa do irmão. Olha a casa do irmão. Tá uma coisa. Eu fiquei com medo até de ficar perto lá da casa. Imagina com essa chuva que deu. Aí eu disse a ele, irmão, eu gostaria que a gente pudesse construir toda essa casinha, mas nós vamos passar para os irmãos. E no domingo que vem, irmãos, eu queria convidar os irmãos para os irmãos trazerem uma oferta. Domingo que vem, trazer uma oferta e esse dinheiro vai para esse irmão. Não sei quanto que os irmãos vai sentir no coração. Já vê o volume, certo? Para não ter que... Aí a gente vai ajudar dessa forma. Eu disse a ele que a gente ia ajudar dessa forma. Amém, irmãos? Pode soltar a hora que tiver tudo certinho. Paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos. Queridos, nós estamos aqui na casa do nosso irmão Ovander. E nosso irmão Ovander tem uma necessidade e eu gostaria de poder compartilhar com vocês. Nós estamos aqui registrando a casa do nosso irmão Ovander. A gente vê que a casa ela está numa situação bem precária. Nós gostaríamos de compartilhar esta necessidade do nosso amado irmão. De contar com você. Segundo o nosso irmão Ovander, nessa casa de madeira aqui faz mais de 20 anos que ele está morando. Então, se você vir aqui, como você está vendo no vídeo, a casa ela está precisando urgente, né, de ser substituída por uma melhor. As madeiras, até as paredes estão escoradas ali. Então, meus irmãos, né, que Deus venha colocar no seu coração o sentimento de colaborar, você que pode, tem condições, tá bom? Deus abençoe. Paz do Senhor Amém. Jesus a todos os nossos Aí, irmãos, ele fez umas sapatas ali que parecia que ia fazer um prédio. Mas aquela ali é a casa do irmão. Irmão Wander, eu conheço ele desde quando eu estou pastoreando aqui. Alguns irmãos já conhecem bem mais tempo. Os filhos dele não são crentes, mas é pela vida do irmão Wander. Está com 71 anos, não sabemos quantos anos o Senhor vai dar mais para ele. Pode ser que a gente até vá primeiro, né? Mas domingo que vem, os irmãos vierem no culto, traz uma oferta, a gente vai passar para ele. E daí, irmãos, conforme for, né, quem sabe, conforme for aí, a gente vai ajudando ele no que pudermos também, tá? Vamos fazer uma oração? Vamos colocar em pé? E nós vamos orar, depois nós vamos contribuir. Então, essa oferta de hoje vai ficar para a igreja. É domingo que vem, tá bom, irmãos? Eu expliquei para ele, expliquei certinho. Essa oferta de hoje, ela é para a igreja. A igreja tem algumas benfeitorias para fazer. E a gente vai fazendo conforme vai entrando. E domingo que vem a gente tira essa oferta para o irmão Wander. E eu sei, irmãos, pastor, se você não quiser ajudar, irmãos, amém. Fica tranquilo, só ora para o irmão. Pastor, eu vou ajudar com 2, com 5, com 10, com 50, aquilo que você sentir no coração, tá bom? Mas domingo que vem, a oferta de hoje fica para a igreja. Eu só estou conscientizando os irmãos. Se os irmãos quiserem ir lá fazer uma visita para ele, também tem toda a liberdade. Aí você vai ver de perto mesmo que... Eu não sei que com essa chuva toda, aquele vento que deu esse dia atrás aí, a casa dele não voou. Não sei como, irmãos. Não sei como não voou. Mas é Deus mesmo que está guardando. Vamos orar? Vamos contribuir? Aleluia, irmãos. Você vai começar o ano de 2020 olhando como Josué e Caleb para a terra prometida. De gigante, de pessoas que vai estar do seu lado, para dizer assim, olha, o ano 2021 vai ser o ano 2021, os economistas estão dizendo que vai ser pior ainda, que o prejuízo de 2020 vai tudo por causa de 2021. Isso é segundo os que não têm visão de Deus, irmão. Agora você tem visão de Deus, você tem um homem de Deus, uma mulher de Deus. E eu sei que na tua casa, irmãos, você nunca vai comer tão bem, nunca vai vestir tão bem, nunca vai andar tão bem, porque o teu Deus é um Deus de riqueza e não é um Deus de miséria. E aleluia, saúde para a tua família também, profetizo isso na sua família, cura divina, irmão. Aleluia, a Bíblia diz que entre as nações eles comentavam, entre as nações, os outros povos falavam assim, nossa, grandes coisas o Senhor fez a estes. Então quer dizer, os outros povos
olhavam para Israel e sabia do poder do Deus de Israel. Assim também é o mundo. Vai olhar para a tua vida e vai ver o tamanho do teu Deus te abençoando lá na sua casa. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, quero louvar o teu nome, te agradecer nessa noite, porque nós vamos contribuir para a tua obra. Senhor, o que pensa o mundo do futuro eu não sei, mas o que a Bíblia passa para nós é que o Senhor estará conosco para nos abençoar. Por isso que a tua boa mão venha estar estendida, prosperando, abençoando e guardando, Senhor, de todo mal, que praga nenhuma venha chegar à tenda, nenhuma doença, nenhuma peste, Senhor, que nada, o desemprego, aquele que está desempregado, Senhor, que seja por pouco tempo, Jesus, que uma proposta de emprego, Senhor, ainda esse ano venha bater nas portas da casa dele. Jesus, eu creio, Senhor, na tua palavra, eu creio, Senhor, que tu és o provedor, o bom pastor que cuida do rebanho. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, amém, aleluia. Sente-se, irmão, vamos contribuir, nossos irmãos vão louvar o Senhor essa noite. Sobre todas as nações, onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar, onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Glória a Jesus. Vamos agora, irmãos. O pregador foi lá no banheiro, bebeu uma aguinha. Irmãos, nós vamos no ano que vem, nós vamos voltar à nossa escola bíblica no domingo. Vamos voltar com os cultos de vitória. As irmãs vão voltar para as quartas. Como eu disse, né? Vamos olhar com um olhar de que as coisas estarão melhores. Que as coisas estarão melhores. Então nós queremos que os irmãos comecem 2021, acima de tudo, comprometidos com o Senhor. Muito mais do que com a Assembleia de Deus, é com o Deus da Assembleia de Deus. Mas que os irmãos, ao servir ao Deus da Assembleia de Deus, os irmãos venham aprender a palavra de Deus. Os irmãos se esforcem para estar nos cultos, irmãos. Jesus está voltando e nós não podemos deixar para a última hora para a gente saber se vai subir ou não vai. A gente precisa entender, irmãos, que nós vamos todos passar pela malha fina do Senhor. Se esforce para vir na casa do Senhor. Se esforce, com exceções dos que estão doentes. Com exceção dos que estão doentes. Então se esforce para vir na casa do Senhor. Com Jesus a gente não passa para trás. Jesus não tem WhatsApp para a gente justificar. Jesus não tem e-mail para a gente mandar justificando. Vamos se esforçar para vir na casa do Senhor. Se a gente quer as bênçãos de Deus, a gente tem que servir o Deus das bênçãos. E Ele vai certamente nos guardar de todo o mal. Tudo isso que eu falei, irmãos, Deus vai nos guardar. Tá bom?
No vídeo fala sobre correr atrás das riquezas. Corremos atrás das riquezas e esquecemos dos maiores valores que estão bem próximos de nós. Os maiores valores. Eu fui estacionar um carro num determinado lugar e eu cheguei, tive que esperar um pouquinho para manobrar. E aí a hora que eu cheguei, eu falei pro rapaz, eu cheguei eu estou saindo 4h10. O rapaz falou, não, eu anotei 4 horas. Eu falei, mas eu tive que esperar, você pediu para esperar para o outro carro sair para mim entrar. Ele falou, não, o senhor chegou 4 horas. Eu falei, tá bom. Aí eu disse assim para ele, tem coisas na vida que valem muito mais do que o dinheiro. E o que é? É o rastro que a gente deixa. É a fama que a gente deixa. Isso vale mais do que dinheiro. Porque se fosse assim, tinha gente podre de rico, irmão, que deixou uma fama horrível, péssima, que eu não quero nem para a pior pessoa do mundo. Pessoa que tinha muito dinheiro, mas deixou uma fama horrível, de ganância, de egoísmo, de passar os outros para trás. Essa é a pior coisa que existe. Ganhou muito dinheiro, mas ganhou dinheiro ultrapassando os outros, ganhou dinheiro em vantagem nas costas dos outros, ilicitamente. Então tem muito mais coisa na vida que vale mais do que dinheiro e que depois vai ficar para a família resolver. A fama para a família resolver. A gente vai ser enterrado, mas a fama fica para a família. Então, no nome do Senhor Jesus, irmãos, vamos cuidar daquilo que fica, que é a nossa fama, a fama de um bom servo de Deus, uma boa serva de Deus, que acima das dificuldades e circunstâncias, você ficou firme com Jesus, tá bom? Então vamos, não vai ser no dia 3 a nossa escola bíblica, que vai ser no domingo, sexta-feira dia 1º, sábado dia 2, domingo dia 3. Então nós vamos deixar a primeira lição de 2021 para terça-feira, não nessa, na outra. E depois, no outro domingo, aí vai ser lá para o dia 10, mais ou menos, aí a gente começa, irmão. Mas venha para a casa do Senhor. Venha aprender a palavra de Deus. A primeira lição fala do pentecostalismo. Irmão, sabe por que nós somos o que somos? Nós somos o que somos porque o poder do Espírito Santo nos tirou da naturalidade. O mundo natural, irmãos, não enxerga o que a gente enxerga, não sente o que nós sentimos e não tem a expectativa que nós temos por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz tudo isso na nossa vida. Então nós queremos que os irmãos sejam estimulados a vir aprender a palavra de Deus. Amém? Vamos colocar em pé, por favor, pregador, chega aqui, vamos ouvir a palavra do Senhor. Para que a tua semana comece em alta, abençoada a semana. É verdade, a semana começa em alta, você comece aí a última semana do ano animado, fechando o ano com ânimo. Teve prejuízos? Teve. Pode ser, o ano não vai ser a passagem do velho para o novo ano, vai ser com às vezes algumas ausências, mas vamos começar com uma boa expectativa que vem do Senhor na nossa vida, tá bom? Vamos orar. Obrigado, Jesus. Senhor, que a tua graça, a tua bondade, ela venha, Senhor meu Deus, ser exercida no nosso coração. Estaremos ouvindo a tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo, Senhor, que nos tirou do natural para um sobrenatural. Continuamos, Senhor, no mundo normal, mas porém no sobrenatural. Agora, Senhor, que a palavra venha estimular a nossa vida, que a palavra venha, Senhor, nos livrar de algumas circunstâncias, nos dando força, ânimo e coragem. Use teu servo como sempre usou. A minha oração é de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, que bom que você está aqui hoje na casa de Deus. Aproveitando que você está em pé, gostaria que você abrisse a sua Bíblia e a gente vai fazer uma leitura da palavra. Depois você se assenta e a gente só vai levantar para ir embora. Prometo também não me demorar. Tenho certeza de que hoje já ouvimos a voz de Deus através de palavras aqui mencionadas, através de louvores que foram cantados, através de leituras que foram direcionadas aos irmãos, e Deus ainda mais pode fazer por nós, porque eu creio nesta noite. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo em Abacuque, capítulo de número 3. Versículo é o número 17 e o 18.
Abacuque é um pouquinho antes de Mateus. Você vai encontrar Abacuque um pouquinho antes de Mateus. O capítulo é o número 3, o versículo é o 17 e o 18. Enquanto você acha, existem pessoas nos acompanhando aqui pela internet, nosso culto online. E eu gostaria de pedir oração para uma pessoa que está nos acompanhando. O nome dele é Roberto Bezerra. E eu prometi que ia pedir oração para ele. Ele é da minha cidade, do estado do Paraná, no interior do Paraná, a quase 900 quilômetros daqui. Ele sofreu um acidente, está em recuperação. Eu tenho certeza de que Deus pode recuperá-lo 100% para ele voltar às atividades que precisa trabalhar. Também pela sua mãe, a dona Estelina Vieira, que também se encontra muito enferma, mas Deus é sempre misericordioso para curar todas as enfermidades. Amém, irmãos? A minha esposa também, ela não está muito bem, está com um pouco de dor e ela ficou no carro. E ela acabou de ir no banheiro. Se os irmãos notarem que a minha esposa está ali fora, é porque ela ficou um pouco mais confortável ali no carro e eu falei para ela ficar no carro. Tá certo, irmãos? Louvado seja Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga assim, ó, misericórdia. Não tenha vergonha de pedir. A gente vai te ajudar daí se você não encontrou. Então todos achou, o capítulo é o número 3, o versículo é o 17 e o 18, que diz assim a palavra de Deus. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Pode se assentar exaltando e bendizendo o nome do Senhor, porque Ele está presente no nosso meio. Gostaria de não me demorar nesta noite, porque eu tenho certeza de que os irmãos ouviram bastante a voz de Deus, e é isso, a mensagem desta noite, é nada mais do que um complemento para irmos embora satisfeito, porque ainda tem a Santa Ceia do Senhor nesta noite. Irmãos, a Bíblia é fantástica, a Bíblia é maravilhosa, e quando nós lemos a Bíblia com um pouquinho mais de destreza, quando a gente lê a Bíblia com um pouquinho mais de ousadia e um pouquinho mais de força de vontade, a gente consegue entender que Deus, Ele é maravilhoso, perdoador, que Deus, Ele é único na vida do ser humano. E quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vê que a Bíblia é contida e feita com várias divisões. Você vai olhar para a Bíblia Sagrada nos seus 5 primeiros livros, chamados de Pentateuco. Após isso vem os livros históricos, depois desses os livros poéticos, depois desses os profetas maiores, os profetas menores. Entrando no Novo Testamento você vai encontrar os evangelhos, depois o livro de Atos, que é tido como histórico, logo depois as cartas e as epístolas, e no final o livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse. Esse é a divisão da Bíblia Sagrada, para os irmãos entenderem melhor. Dentro dessa divisão, desse módulo da Bíblia Sagrada, nós encontramos os profetas maiores e os profetas menores. Este livro que lemos agora é o livro do Abacuque, um dos profetas menores. O profeta maior é aquele que tem as suas profecias mais escritas e com os seus livros maiores. Os profetas menores é aquele que tem as suas profecias em menores quantidades escritas. E você consegue absorver isso, porque quando você olha para a palavra de Deus, você vê o livro de Abacuque composto apenas por 3 capítulos.
já que o livro de Isaías é composto por 60 ou mais capítulos. E você vê que não é só pela quantidade de capítulos, mas todo profeta tem a sua particularidade. Todo profeta tem em si algo que deixou descrito. Alguns dos seus profetas, ou alguns dos profetas da Bíblia Sagrada, têm um nome muito conhecido, outros não têm nem sua descendência, nem sua família descritas. Outros profetas só têm o nome descrito. Ou muitos profetas não têm sequer o nome descrito na Bíblia Sagrada. Mas todos deixam um legado, um rastro por onde passou. Alguns profetas são conhecidos porque tiveram um envolvimento com o povo de Deus. Outros sequer às vezes não se envolveram. Alguns profetas da Bíblia Sagrada deixaram o seu legado porque com apenas algumas palavras o sol parou e a lua parou. Outros, com algumas palavras a chuva não caiu por 3 anos ou mais de 3 anos. Alguns desses profetas, quem sabe, choravam ao profetizar. E alguns desses profetas apenas conversaram com Deus. Outros, com o dedo à riste, desafiaram reis, rainhas e homens poderosos, porque eram profetas de Deus. E no capítulo de número 3 do livro de Abacuque, nós vemos uma história que eu e você gostaria de conhecer, se não conhecemos ainda. A história de um homem que não deixou um legado porque levantou o dedo à riste para ninguém, mas deixou um legado de uma conversa peculiar com Deus, de um diálogo com Deus que moveu vidas, que transformou vidas, que transformará vidas e transforma vidas até hoje. O livro de Abacuque é um diálogo dele com Deus. Em uma situação um pouco desafiadora. A Bíblia conta que Judá, o povo de Deus, estava sofrendo. Porque Judá estava numa situação de pecado, numa situação de depravação, como já havia em outras épocas. E Deus levanta um império muito forte para ir contra Judá. Um império conhecido, um império que deixou marcas na história de Judá e Jerusalém, chamado Babilônico. E agora o império babilônico vem tomando Judá, destruindo Judá, levando cativo todo o povo de Judá. E no capítulo de número 1, no capítulo de número 2, Abacuque faz questão de perguntar para Deus por que o povo estava sofrendo desta forma. Por que uma potência como Babilônia estava oprimindo o povo de Deus, haja vista que Babilônia adorava outros deuses, idolatria. Tudo participava do contexto da Babilônia, mas Abacuque, no capítulo de número 1 e no capítulo 2, pergunta por que o povo de Deus estava sofrendo deste jeito. E Deus faz questão de responder a Abacuque. No capítulo de número 2, Deus faz com que Abacuque deixe registrado
Porque Judá estava sofrendo desse jeito? Porque o sofrimento estava intrinsecamente ligado no povo de Judá, que era servos de Deus, pessoas de Deus. Porque pessoas de Deus estavam sofrendo por uma nação que não servia a Deus, que não adorava a Deus, por uma nação que não tinha nada de Deus. E Abacuque faz questão de perguntar a Deus. E no diálogo de Deus e Abacuque, Deus responde a Abacuque que a felicidade dos ímpios era temporária, que o sucesso do ímpio passaria, mas Deus sempre guardaria os justos. Eu tenho uma palavra de Deus para te dizer nesta noite: Deus sempre vai guardar o justo. Deus sempre vai estar ao lado do justo. Deus sempre vai favorecer o justo. Deus sempre vai lutar pelo justo. Não importa quem sabe se o justo está sendo afligido. Não importa quem sabe se o justo está sofrendo. Não importa quem sabe se o justo está passando um momento difícil. Deus sempre vai lutar pelo justo. Isto é palavra de Deus. Abacuque sabia que Deus iria de algum modo intervir nesta situação. Abacuque sabia que os problemas ali vividos, os problemas vividos por Judá, não poderia ser um impedimento para acabar a esperança. Os problemas vividos por Judá, Abacuque sabia que não poderia ser um impedimento para acabar a esperança. Irmãos, quem que não passa problema? Às vezes você terminou o seu ano nota 10 ou ainda está terminando, mas você passou problemas ao decorrer dele. Obrigado. Às vezes ao decorrer do seu ano você passou dificuldades, às vezes nem tantas, às vezes muitas dificuldades. Mas os problemas que a gente enfrenta, as dificuldades que a gente enfrenta, não pode se impor para perdermos a esperança. E o diálogo que Abacuque estava tendo com Deus era tentando entender, e através da sua profecia, fazer com que o povo entendesse que não podia acabar a esperança em meio às dificuldades vividas. Não podia perder a esperança em meio às provações. Assim o crente entende melhor. Não podia perder as esperanças em meio aos obstáculos. Não, porque Deus estava sempre e está cuidando do justo. Tem um versículo que diz assim: o justo viverá pela fé. E para suportar algumas adversidades, para enfrentar algumas situações adversas, nós precisamos de fé, de força, de esperança. E agora, Abacuque termina o diálogo com Deus, no capítulo 2. E ele inicia o capítulo de número 3, que você acabou de ler, que nós acabamos de ler.
E o capítulo de número 3, ele começa fazendo uma oração. Você que ficou com a sua Bíblia aberta ainda, se não ficou, você pode abrir enquanto eu falo. Abacuque, ele termina o seu diálogo com Deus. Ele termina o seu diálogo com Deus, um diálogo que estava tirando todas as suas dúvidas. Um diálogo que estava tirando todos os seus pensamentos sobre as situações que o povo estava vivendo. E no capítulo de número 3, no versículo de número 2, ele inicia sua oração, dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra. Irmãos, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. A oração de Abacuque. Presta atenção na oração deste homem. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Por mais que Judá estava sendo assolada pelo império fortíssimo, estava perdendo o seu reinado, ou aquilo que tinha lutado tanto para conquistar, uma terra tão prometida. E agora, a oração de um profeta, no meio daquela situação vivendo, aquela situação de assolação, ele só pede que Deus avivasse a obra, ou o coração daqueles justos que estavam no meio desta obra. E ele continua a sua oração, depois do capítulo 3, versículos e versículos e versículos, agradecendo a Deus, depois de uma conversa cara a cara com Deus, e ele chega no versículo número 17, que nos faz entender melhor todo este contexto do capítulo número 3. E ele, na sua oração, um homem que estava grato pela dificuldade, grato também pelo momento ruim, e grato pelos momentos bons que tinha vivido. Ele continua a sua oração, no versículo 17, dizendo: porquanto ainda que a figueira não floresça. Irmãos, figueira é muito importante na Bíblia. Você vê figueira sendo usado na Bíblia, principalmente nos evangelhos. O próprio Jesus fala de figueira. Em Mateus capítulo 24, versículo número 32, Jesus fala assim da figueira: aprendei com a parábola da figueira. Quando os seus ramos florescer, é porque estava chegando o verão. O próprio Jesus estava dizendo assim: quando a figueira florescer, é porque estava chegando o verão, estava chegando um tempo bom. E lá no livro de Abacuque, antes de Jesus, o profeta dizia: ainda que a figueira não floresça. O profeta estava dizendo assim: ainda que não tenha tempo bom, ainda que não haja verão, ainda que eu não consiga enxergar este verão, este florescer da figueira, eu te louvarei, Senhor. Ainda que não haja fruto na vide. Vide, para quem
lida com o campo ou não lida com o campo, já consegue entender que é uma produtora de uvas. Ou se você entende um pouquinho mais de uvas, você vai ver que geralmente no final do inverno e no início da primavera, a parreira de uva é podada, para que no início da sua produção ela dê muitos frutos. E o próprio Jesus falava de videira. Em João capítulo número 15, Jesus falava assim, ó, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, faz a poda do ano, atira e limpa, para que dê mais fruto ainda. O profeta da videira estava querendo dizer assim, ó, a alegria de um produtor de uvas é quando ele faz a poda anual e no ano seguinte ele vê que a parreira dele deu frutos. Eu começo a imaginar, eu vejo um produtor de uvas chegando embaixo da parreira e dizendo assim, meu Deus, produziu muitas uvas. Hoje eu vou conseguir, quem sabe, vender muitas uvas, porque a uva produziu. A alegria de um produtor de uvas. O profeta, antes de Jesus, dizia assim ainda, que não haja fruto na vide. Mesmo que acabe a minha alegria de não ver a produção de uvas, eu te louvarei, Senhor. Oh, aleluia! Eu te louvarei, Senhor. Ele continua o seu versículo, ou a sua oração, dizendo, ainda que o produto da oliveira minta. Os irmãos que estudaram ou sabem o que é uma oliveira, ela produz azeitona. E o produto da azeitona é o azeite. Para se fazer azeite, é necessário espremer a azeitona para gerar o azeite. Antigamente, as pessoas usavam azeite para andar à noite. Como é isso? Eles pegavam as suas candeias ou os seus lampiões e abasteciam com azeite. E à noite escura, com a sua candeia acesa, eles seguiam o seu caminho. E se não abastecesse a candeia ou o lampião, ao decorrer da caminhada, acabava o azeite. E a candeia apagava. E o caminho ficava escuro. E não tinha luz. Não tinha energia elétrica. Não tinha maneira nenhuma de gerar a luz. A única maneira era o azeite. E o profeta disse ainda que o produto da oliveira minta. Sabe o que ele estava querendo dizer? Se o meu caminho ficar escuro, se não houver luz no meu caminho, se o produto da oliveira mentir, eu vou te louvar, Senhor. Eu vou te louvar, Senhor, eu vou te louvar. Versículo 18, ele continua dizendo, 17 ainda. Mesmo que os campos não produzem mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. As ovelhas na época era a única produção de lã que existia. E a produção de lã gerava roupas. E com a produção de roupas gerava automaticamente uma renda mensal.
para manter as famílias, suprir as necessidades básicas das famílias. O profeta estava querendo dizer através da sua profecia, uma profecia de entendimento para o povo, dizendo: mesmo que não haja mais roupa, mesmo que não haja mais mantimento em casa, mesmo que me falte o mantimento. Você consegue entender uma profecia dessa, irmão? Eu vou te louvar. Oséias, o profeta, estava dizendo que se faltasse o mantimento, ele louvaria a Deus. Às vezes você veio para um culto como esse para sair feliz. 2021 está chegando, meu Deus! Vou sair daqui animado. Esquecer a pandemia, esquecer os momentos ruins que eu vivi em 2020. Eu não quero que você esqueça. Eu quero que você saia daqui dizendo assim: mesmo que não haja, mesmo que não haja mais fruto na vide, que o produto da oliveira minta, ou que a figueira não floresça, eu vou te louvar, Senhor. Eu vou te louvar, Senhor. Mesmo que falte um mantimento, eu vou te louvar. E ele termina o versículo de número 18, dizendo: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Se coloque de pé comigo, por gentileza. Tem um hino que diz assim. Tem um hino que diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Vamos de novo, para poder entender isso aí. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Esta é a alegria que nós precisamos ter. Eu quero que o seu ano seja os melhores que virão agora. Eu quero que 2021 seja o melhor ano que você vai passar na sua vida. Esse é o desejo do meu coração para você. É o nosso desejo. Que seja o melhor ano para você. Mas eu quero te preparar, porque se não for, você tem um Deus que cuida dos justos, um Deus que intercede por você, um Deus que te ajuda a vencer qualquer que for a dificuldade, qualquer que for a aflição. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que cuida de você em todos os momentos. Esse é o Deus que vai cuidar de você no ano que vem. Quem crê, ore comigo assim: soberano Deus e eterno Pai,
Nós te louvamos, ó Pai querido, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor cuidou de nós, ó Pai. Até aqui o Senhor nos fortaleceu. Até aqui o Senhor não deixou que nada nos faltasse. Até aqui o Senhor supriu as nossas necessidades, em meio a situações vividas. O Senhor esteve conosco. E nesta oração, ó Pai, nesta oração, nós queremos ser gratos por tudo aquilo que nós vivemos e por tudo ainda que nós vamos viver. Pai, porque nós cremos que nós viveremos anos de bonança, nós viveremos anos de bênção, anos de graça, anos, ó Pai, recheados das suas bênçãos. É um ano, ó Pai, Senhor, são anos que o seu povo precisa, Pai. Nessa hora, nesta oração, eu quero te pedir a sua bênção sobre a sua igreja. Eu quero te pedir a sua bênção sobre o seu povo. Eu quero te pedir a sua bênção, ó Pai, sobre os justos que estão aqui. Deus, seja conosco e nos ajude, ó Pai, a enfrentar quaisquer for as situações. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Só mais um minuto, por bondade, eu já passo a direção a quem é de direito. Amém, irmãos. Por bondade, assente-se. Glória a Deus. Nós já vamos agilizar aqui bem rapidinho. Eu só vou convidar aqui o meu irmão presbítero Ercílio para segurar a bandeja ali do pão. Glória a Deus. Acabou de pregar agora. Irmão Domingos, pode ajudar nós aqui, irmão Domingos? Pode sentar. É isso. Nós vamos chamar 3 irmãs para servir. Os irmãos só vão orar aqui. Eu queria convidar 3 irmãs para servir, bem rapidinho, só 3 irmãs. A gente já serve a Santa Ceia, você já vai embora para casa, tá bom? Pode ser, irmão Domingos, presbítero irmão Domingos, vai ajudar nós, né? Aleluia, glória a Deus. Depois eu queria convidar a irmã Raquel Gonçalves para ajudar, a irmã Andréia Borba e a irmã Adriana, do irmão Juliano, para ajudar a servir a ceia, pode ser? Aleluia, então nós vamos orar então pelo pão. Eu preciso primeiro, irmãos, ler um texto aqui da palavra, tá? Pode ficar sentado mesmo. Depois eu vou pedir, primeira carta. Aqui Paulo está ensinando como participar da ceia. Eu poderia ler outro texto. Poderia ler Mateus, poderia ler João. Mas eu quero ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Presta atenção aqui. Isso é Bíblia, palavra do céu. Independente do que aconteça, adoração a Deus não pode faltar na sua casa, né? O altar de adoração a Deus não pode faltar. Você pode vir até sem sapato para a igreja. Sapato furado, a sandália remendada com prego. Mas a adoração a Deus não pode faltar. Aleluia. A gente costuma medir a fé das pessoas pelo nível de coisas que ela tem. Essa pessoa tem muita coisa, então ela tem muita fé. A Bíblia mostra diferente para a gente, né? Uma mulher um dia deixou uma oferta, viúva, pobre, e Jesus disse assim: essa mulher deixou a maior oferta. Jesus elogiou aquela mulher. Se fosse um ricaço, com a sua limousine, com a sua Ferrari, alguém podia dizer assim: esse homem tem fé, olha o tanto que ele tem. Aí Jesus chega e fala: essa mulher tem fé. Essa mulher tirou da primícia dela tudo que ela tinha. Então, irmãos, às vezes está passando dificuldade lá. A irmã não é espiritual, a irmã não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se fosse assim, então Jó estava morrendo. Então, as coisas não se traduzem assim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Irmãos, a palavra por si só já fala. O que nós vamos fazer aqui hoje é o que a igreja faz, sempre fez e sempre vai fazer. De celebrar esse momento como um anúncio que Jesus, ele vai voltar. Outra coisa interessante que eu gostaria que os irmãos também ajudassem a gente, é de entender, irmãos, que a Bíblia diz assim, ó: examine-se, pois, a si mesmo. Não é o pastor que vai pegar uma lupa espiritual e sair examinando a vida dos irmãos. É você e Deus. É você e Jesus. Pastor, e o que eu identifico que eu estou em comunhão com Deus? Se você está forte ou se você está fraco. Se você está participando da Santa Ceia do Senhor, que não é do pastor, não é da Assembleia de Deus, mas se você está participando da ceia do Senhor dignamente, a evidência é que você fique forte. A evidência é que você se anime. A evidência é que você se comprometa cada dia mais. Paulo diz assim, olha, por causa disso há entre muitos fracos e doentes. Por quê? Indignamente. Ah, pastor, o pastor não vai visitar, eu estou fraquinho. Não, irmão, indignamente. Não participa da ceia, isso aqui é bíblico. Pastor, quando que eu devo participar da ceia? Hoje nós temos, domingo que vem nós vamos ter de novo. A Bíblia não fala quantas vezes, que dia, que hora, que mês que eu tenho que participar. Todas as vezes que nós nos reunimos. E todas as vezes que nós nos reunimos, a evidência de que alguém, quando toma remédio, qual que é a evidência? Quem pegou Covid-19 aqui? Levanta a mão, irmão. Eu peguei, minha família pegou. Você tomou remédio, piorou ou melhorou? Alguma coisa você tomou que melhorou. A evidência, você recuperou. Covid foi embora. Como é que a gente sabe que um crente está se fortalecendo? Que ele está dignamente, está dizendo, não, Senhor, estou capaz, vou participar, me animo. A Bíblia está dizendo isso, Paulo está dizendo isso. Examine-se você mesmo. Examine-se, pastor, não estou legal. Então vamos lá conversar. Pastor, eu estou sentindo aqui que eu estou legal. Vamos conversar, irmão. Porque não tem como participar da ceia e ficar fraco. Participou da ceia, ficou desanimado. Ué, então tem alguma coisa errada. É o pão, é o cálice, é a palavra, é Deus. Participou da ceia, fica forte, irmão. Agora, se tem alguma coisa, então vamos conversar, vamos sentar, vamos confessar. Abra a caixa de ferramenta, abra o coração, desabafe. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que não confessa nunca prosperará, nunca vai crescer. Então vamos ser humilde na hora de relar no pão. A gente não está relando um pão aqui na terra. A gente está relando num pão que simboliza o corpo de Jesus Cristo, aquele que morreu o terceiro dia e ressuscitou. Nós estamos celebrando um Deus vivo e poderoso. Senão nós vamos lá para Aparecida do Norte, então, Vamos se animar, irmão. Jesus está vivo. Ele está vivo.